É isso aí, galera. Começando mais um podcast, Atalaias Cast. Rios, estamos aqui mais uma vez. E, cara, nosso podcast está ficando cada dia mais top. Cada dia a gente recebendo convidados mais ilustres, não é isso, É Rios? isso aí, Diegão. Hoje temos um convidado muito especial, né? Com E mais um certeza. podcast para a glória do Senhor Jesus. Nós cremos, pessoal, que esse projeto nasceu no coração de Deus, né? E nós não falaremos nada além do que está na palavra, e o nome do Senhor Jesus, vai ser glorificado nesse dia e nesse podcast, Diego. É isso aí, Rios. A gente está aqui no momento que está tendo o nosso Confra Páscoa, Atalaias de Cristo. Gente, está sendo sensacional. Onde foi o primeiro culto. E, cara, o que Deus fez no meio de nós foi tremendo, hein? Que presença, que maravilhoso foi esse culto. É verdade, Diego. A gente percebe que Deus está no meio e no centro ali da nossa adoração e do nosso culto. A gente faz toda a ornamentação, a gente decora a igreja, a gente entrega o nosso melhor, mas sempre com o objetivo claro, que é o nome do Senhor estar no centro da nossa adoração, ser Ele o principal, o foco, né? Levantar e adorar a Ele na beleza da sua santidade. E nós recebemos um convidado mais do que ilustre, importante, né? Um homem de Deus, e está conosco também nessa tarde, nesse podcast. Exatamente. Ontem a mensagem que ele trouxe, hein? Adoradores e murmuradores, hein? Sempre vai ter. Está conosco o pastor Rafael Pereira, que nos ministrou a palavra de Deus ontem, vai nos ministrar essa noite. Ele pensou que ia descansar à tarde, hein, Rios? Mas está aqui gravando o podcast com a gente. Pastor Rafael, seja muito bem-vindo. Pastor Rafael é da cidade de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus naquela região. E é um prazer tê-lo conosco, pastor. Seja muito bem-vindo ao podcast Atalaias Cast, seja muito bem-vindo à nossa cidade, à nossa igreja. É um prazer tê-lo conosco e vamos deixar esse espaço para o senhor se apresentar melhor para quem estiver assistindo a gente. Então, a paz do Senhor a todos, né, que estão aí assistindo, os que estão assistindo e os que irão assistir, né? O podcast Atalaias Cast. Eita, é uma benção estar com vocês. E, além disso, é uma alegria poder rever alguns amigos, igual o irmão Cleito, e vocês que estiveram ali com a gente acho que foi o ano de 2019, no Retiro, né? Isso mesmo, pastor. Foi ali que nós nos conhecemos e dali para cá estamos tendo o privilégio de estar junto novamente no Confra Páscoa. Sou o pastor Rafael Pereira, dali da cidade de Pouso Alegre. Estamos ali lutando já há 7 anos em Pouso Alegre, fazendo a obra de Deus debaixo da autoridade de Deus e dos nossos pastores, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa e o pastor Wellington Júnior. E fui pego de surpresa por essa podcast. Nem sabia até meia hora atrás o que era podcast. Agora, além de saber, ainda estou participando dela. É uma com a alegria gente. estar com vocês aí. Amém, Alegria pastor. Uma alegria totalmente nossa, né? A gente fica feliz, pastor, em receber o senhor aqui, porque o senhor tem uma carreira já no ministério, né? Começou desde cedo, hoje está presidindo, né, um campo, uma igreja grande, com muitos membros, né? E a gente se sente honrado em receber o senhor aqui nessa tarde, porque nós sabemos, pastor, que nós precisamos estar junto, presente, acompanhando homens de Deus, homens com mais bagagem, com mais experiência do que nós, para nós crescermos, né? Isso foi um dos temas e algo que a gente abordou no nosso podcast com o pastor Isaías Balbino, sobre a importância de nós estarmos próximos daqueles que são mais experientes. E com certeza a história do Senhor também não difere disso, né? Com certeza o Senhor, para chegar onde o Senhor chegou, o Senhor precisou de ser pastoreado, precisou de mestres, precisou de referências, precisou estar próximo, né, daqueles que inspiraram o Senhor. E nós queríamos, nesse primeiro momento, pastor, que o Senhor trazesse para nós assim, a sua experiência como cristão, quando começou, a vocação para ser pastor, a sua trajetória, as suas experiências e, de repente, até um incentivo para que a nossa juventude venha se envolver no ministério da igreja, né? Sim, com Abraçar certeza. essa responsabilidade, ser um obreiro do Senhor, um obreiro valoroso, né? Então conte para nós, a galera que está nos assistindo, assim, a sua experiência de fato na igreja e a sua conversão, né? Na verdade, quando, para mim, a igreja ela se mantém com bases de referência. Então, desde sempre eu procurei ter referência. E eu acho que todo obreiro, seja jovem ou mais velho, porque no nosso caso, você usou uma expressão dizendo assim, quando você começou,
você adquiriu algumas referências. Na verdade, eu penso que eu nunca vou deixar de ter essas referências e não um conselho, mas um compartilhamento de experiência, é que as pessoas nunca deixem em toda a trajetória ministerial, independente de quanto tempo de vida ministerial e de idade a pessoa tem, ela nunca deixa, nunca perca as suas referências. Por quê? Uma vez eu estava vendo o Discovery Channel, estava ali assistindo, e pregador de tudo faz mensagem, de tudo ele tira uma ministração. E eu assistindo ali, eu vi ali na Índia estava tendo uma invasão de elefantes nas aldeias em volta, e eles chegavam, destruíam aquelas casas feitas de pau a pique, e destruía o vilarejo, a comunidade, ela era então judiada por aqueles elefantes que invadiam aquele local. Aí todos os estudiosos, os pesquisadores foram tudo para lá para tentar entender o porquê que aqueles elefantes estavam invadindo aquelas comunidades, aqueles vilarejos. E num momento eles pararam e pensaram até que fossem aquela famosa desculpa já de muitos anos, que é o homem invadiu o espaço do animal. Então o animal sem espaço acabou entrando na comunidade. Aí fizeram várias teorias baseadas nisso, não conseguiram chegar a um denominador comum e entender que de fato eram isso. Aí partiram para uma outra forma de pesquisa, que estava quase que evidente, mas eles, por ser tão evidentes, eles entendiam que não era de fato aquilo, mas resolveram pesquisar essa segunda forma. Qual? Eles descobriram que o motivo dos elefantes invadir as comunidades é porque a maioria dos elefantes eram jovens. E aí foram ver a faixa etária de vida dos elefantes para ver quem estava invadindo as comunidades. Perceberam que eram elefantes jovens, eram elefantes ainda novos. E foram averiguar, os caçadores daquela região estavam matando os elefantes mais velhos para poder arrancar o chamado dente de marfim, para tirar o dente de marfim dos elefantes. Só que quanto mais velho fosse, maior era o dente de marfim, mais valioso no mercado negro. Então eles matavam os elefantes mais velhos para poder tirar esse dente de marfim, só que os elefantes mais novos não tinham líder, ficavam desorientados, porque quem conduzia a manada de elefante eram os elefantes mais velhos. E por eles ter perdido a referência, eles se perdiam e quando menos esperavam estava dentro das comunidades e apavorados eles saíam, e por ser grande e pesado, acabava destruindo vilarejos e comunidades. Aí foi quando, então, estabeleceu a perseguição desses contrabandistas, desses caçadores de elefante, para poder parar com isso. E após averiguar tudo isso, passou acho que um período de 5 anos, estava falando no documentário, 5 anos depois eles perceberam que os elefantes pararam, de fato, de invadir as comunidades e que era, então, porque estavam matando os elefantes mais velhos. O diabo não age diferente. A proposta do diabo é, de fato, tirar os mais velhos de perto de nós. Nós, ainda jovens, nós temos referências. E o que o inimigo tem feito nesses últimos dias é tentar destruir com as nossas referências. Porque ele sabe que se destruir as nossas referências, nós vamos nos perder com mais facilidade. E aí é onde você vê um invadindo o espaço do outro, um entrando no espaço do outro, é um tentando tomar o lugar do outro. Mas isso não é porque nós, na maldade, queremos, mas de fato porque às vezes somos desorientados, porque os nossos exemplos, as nossas referências, ou o tempo tem os levado, ou Deus tem os recolhido, ou o próprio diabo tem os derrubado. Então, aqui eu começo essa introdução para falar que as nossas referências sempre serão importantes. Sempre teremos que ter essa referência. E eu tive muitas referências na minha infância, que me formou como obreiro, que me fez querer ser obreiro. Na verdade, a minha referência não é nenhum desses que são pela mídia gospel, ou evangélica, os famosos. Eu nunca tive um famoso como referência. As minhas referências eu procurei sempre ter aqueles que eu cresci vendo de perto. Ali eu sabia as fraquezas deles, sabia as suas limitações,
sabia quem eles eram, as suas fortalezas, porque eu via eles no dia a dia. Então, para ter uma ideia, a minha referência de pregador era um jovem da mesma idade que eu, que congregava no mesmo igreja, no mesmo grupo de jovens, e eu queria ser pregador, porque ele era para mim na época a minha referência, que era o pastor Emerson, hoje é pastor, mas na época era um jovem igualzinho eu, e nós estávamos começando ali porque eu comecei a pregar com 7 anos de idade, né? Fui forçado também, nunca quis ser nada nesse aspecto. Sou filho de pastor e filho de pastor sofre muito preconceito da igreja no sentido de que nós temos que fazer sempre o certo, tem que ser sempre o melhor, tem que ser o exemplo, acaba nos excluindo do quadro de crentes, de membros da igreja e nos coloca numa condição diferente. E o meu pai sempre me cobrou muito isso. Então eu olhava para aquela situação e dizia, eu nunca vou querer ser pastor. O preço era muito caro na minha visão como criança, era muito caro o preço pela recompensa que a gente tinha. Nós passamos necessidade, nasci num berço evangélico, mas os meus pais eram missionários, então eu cresci vendo o meu pai passando muita dificuldade. Nós não tinha, era uma vez por ano que a gente comia lanche, quando eu conseguia passar de série. Aí a minha mãe e meu pai compravam um lanche, um x-salada, e repartia entre nós 4, só que não era repartir 4 pedaços. Ela pegava e dava o lanche para nós ir comendo, segurando. Aí ela pegava o dedão dela assim e limitava o tamanho da mordida nossa. E assim que nós crescemos. Eu não tinha... a minha primeira bicicleta eu ganhei, acho que eu tinha 11 para 12 anos. E foi porque eu passei de série também. Então, quando nós passávamos de série, a gente ganhava alguma coisa que para alguns hoje não é nada, mas para mim era algo absurdamente grande, um lanche. Para alguns hoje tem gente que come lanche quase todo dia, igual ele aqui, todo dia come um lanche gourmet. Né? Mas no meu caso, não. No meu caso, era uma vez no ano e olha lá ainda, se a gente não passasse de série, não tinha esse lanche. Então... cresci desse jeito. Na minha mente eu pensava assim, o preço é muito alto que a gente paga como pastores, como família de pastor, para a recompensa que a gente tinha. Claro, na visão infantil. Mas mesmo assim, o meu pai não tinha obreiro na cidade de Inconfidente, nós éramos missionários ali. Meu pai não tinha obreiro, nós iniciamos o trabalho ali, não tinha membro. O que tinha ali era dois irmãos, um casalzinho de irmãos que tinha vindo de um país da Europa, que não vou conseguir lembrar agora, perto ali da Polônia. Então eles migraram para o Brasil e ficavam ali. E eles eram membros, mas não entendia direito o que a gente falava. Esses eram os membros da igreja. Então o meu pai tinha que ir para a reunião de obreiro e ele falava, olha, como não tem nenhum obreiro ainda, você faz o seguinte, você vai para a igreja, eu tinha 7 anos, você vai para a igreja, dobra o joelho, ora meia hora, das 7 às 7h30, você levanta, pega a harpa, canta 2 hinos da harpa, daí você faz a leitura da Bíblia, dá para o irmão Sarapo fazer a oração, porque daí podia orar em qualquer língua que ele quisesse, fala para o irmão Sarapo fazer a oração, e depois, se não tiver ninguém, você dá uma palavra lá e encerra o culto, depois do tanto que você conseguir falar, você fala, daí você encerra o culto. Então, uma vez por mês, meu pai ia para a reunião de obreiro, e eu tinha que dirigir o culto e fazer aquele momento ali. E aí, dos 7, 8, 9 anos, eu fiz isso. Tive que aprender a tocar, mas aprendi a tocar sozinho, porque não tinha músico na igreja, então eu tive que aprender a tocar violão, bateria, contrabaixo, teclado. Era eu que cantava, fazia o louvor. Então, tive que aprender muita coisa assim. Hoje a época de vocês é maravilhosa, mas não sei, o Cleito, na época do Cleito, com certeza era assim já. A bateria nossa era tocada na mão. Vocês chegaram a ver esse tipo de bateria ou não? Já vi. Olha aí, então você é velho também. Era a bateria que você tocava, ela tinha... Você não viu isso aí? Você chegou a ver já? Desse tamanhozinho aqui, também. Aí tá todo mundo velho aqui, então fingindo tudo que é jovem. Todo mundo de camiseta, tudo styler aqui, mas tudo velho. Aí tinha o negocinho, tinha que tocar ali. Aprendi a tocar bateria naquilo ali. Só que quando deu 12 para 13 anos, eu já era adolescente, e todo adolescente tem aquele momento de revolta. E eu via que a nossa vida era sempre aquele jeito, né? Sempre daquela mesma forma. Nós só comia mistura quando o pastor ia em casa visitar nós, porque o meu pai deixava R$50 guardado no bolso do paletó dele. Nós passava o
tempo todo comendo ovo, comendo batata, 6 meses comendo batata frita, purê de batata, tudo, batata que você pensar, nós comia batata. Mas daí quando o pastor ia visitar a gente, aí meu pai pegava, falava, me pega lá aqueles R$ 50 no bolso, vai lá e compra 1 quilo de carne pro pastor. E aí nós ia lá, passava no amaciador, né? E depois ainda minha mãe batia a mão tanto para dar aquela esticada mesmo, para ficar bem fininho e fazer mais bife, né? E a gente contava, o pastor vinha com 3, 4 pessoas, a gente olhava na mesa assim, e eu e a minha irmã ficava lá de fora olhando, e tinha lá 6 na mesa, e tinha 8, 9 bifes, e nós pensava, oh meu Deus, tomara que ele come só os 6 e deixa cada um coma um, mas daí tinha gente que olhava e falava, ô mano, você só é muito boa cozinheira, e tal. Pegava, falava, foi o seu bife, Raquel. Aí, então a gente passou muito assim, aí eu, tipo com uma revolta, e eu me distanciei, não queria cantar, não queria pregar, e eu tentava de alguma forma ser rebelde para o meu pai tirar, desconectar da mente de que eu poderia ser um possível pastor. Então eu forçava ele a olhar e dizer, esse menino não tem jeito. Então eu fazia tudo ao contrário para ele desconectar qualquer tipo de vocação. Para ele não se empolgar achando assim, olha, eu estou criando um filho que vai ser pastor. Então fazia de tudo para ele pensar assim, esse aqui não vai ser nada mesmo. Só que quando foi com 13 para 14 anos, teve um culto na igreja, culto de jovens. Aí o meu pai falou para mim assim, hoje você não dá uma palavra na igreja? E eu fazia 3 anos que eu não queria nem saber, só ia no culto mesmo. E falei, não quer dar uma palavra na igreja? Aí eu olhei e falei, eu dou uma palavra na igreja. Só que aí eu pensei, eu dou uma palavra na igreja. Peguei, fui para a igreja, parei à tarde, comecei a ler a Bíblia, fazia muito tempo que eu nem lia a Bíblia. Peguei a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, cheguei no culto para pregar, e eu lembro que eu preguei Isaías 60, e o versículo 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. E naquele dia eu dividi em 4 tópicos, coloquei, Deus pede para levantar quem está sentado, deitado e caído. Aí fui trabalhando e a todos Deus diz, levanta. Aí falei que Deus disse levanta para quem estava dormindo, no caso de Samuel, Deus disse levanta para quem estava sentado, igual os exilados da Babilônia. Deus disse, aí fui, aí preguei, na hora que eu terminei de pregar, aí eu falei, vou fazer uma oração, quem quiser vir na frente e tal. E eu olhando a igreja chorando, a glória de Deus descendo, aquilo me mexeu muito comigo, eu pensei, poxa, que coisa linda que é pregar, que é fazer isso. E aquele dia lá, foi quando deu um start no meu coração, na minha mente, parei com tudo que eu estava fazendo, eu estava adolescente muito arteiro, na escola, na igreja, fazia tudo para provocar mesmo. Daquele dia em diante eu eu trabalhava na panha de café, vocês também não sabem o que é isso, mas para ajudar o meu pai eu trabalhava na panha de café. Meu primeiro tênis que eu comprei e não ganhei de doação de alguém que já tinha usado, porque as minhas roupas de infância nunca compramos, né? Minha roupa de infância eu ganhava de irmãos da igreja que doava para nós. Então meu primeiro tênis que eu comprei foi com 13 anos, meu primeiro salário da panha de café. Aí eu comprei meu tênis e daquele dia eu chegava da panha de café, ia para casa, aí tomava um banho, deitava, colocava a banda Resgate para tocar, e Top. Oficina G3, eita, colocava, ficava ouvindo, estudando a Bíblia. Quando dava 6h40, assim, eu já descia para a igreja, que eu queria chegar para orar mais cedo, aí criou uma sede de Deus. Foi bem na época que surgiu o Batista Lagoinha, e aí ficava cantando Preciso de Ti. Lembra? 15 minutos Preciso de Ti era aquela música. Ficar 15 minutos tocando. Bombava, Preciso de Ti. E aí eu colocava ela para repetir 8 vezes, que eu sabia que daí eu ia ter orado 1h30. E aí eu colocava para repetir, dobrava o joelho e ali eu via anjo, via demônio, brigava. Era uma batalha espiritual, aquela unção, e eu vivi esse... Aí foi quando eu comecei a me espelhar em alguém, procurar alguma referência. A minha referência foi o Emerson, que era um jovem da mesma idade que eu, adolescente igual eu, e o Pastor Hélio, que foi aquele que eu falei ontem no culto, que sentava com a perninha cruzada e colocava a biblinha em cima assim. Aquele era a minha referência. Nunca tive referência de fora da igreja. Nunca. E até hoje eu procuro ter minhas referências dentro da igreja.
Porque hoje nós vivemos num mundo muito midiático, onde as pessoas querem ter como exemplo ou referências pregadores que você não convive com ele, que você não anda com ele, você não está ali com ele no dia a dia. E às vezes o que você quer é aquilo que ele deixou aparecer ou transparecer na rede social. E às vezes o que você acha que é bom, às vezes não é. Então eu nunca procurei ter referências fora do meu convívio. Nunca. Se você perguntar para mim quais são os teus pregadores de referência, eu nunca vou dizer para você nenhum nome que pode estar na tua mente pensando, eu acho que ele vai falar fulano, beltrano. Nenhum desses que estão na mídia, não por desprezar e muito menos querendo, mas é porque eu não os conheço no dia a dia. Então eu procuro me espelhar e ter como referência pessoas que convivem comigo no dia a dia, que eu sei as suas debilidades, eu sei as suas fraquezas, sei aonde está a sua força e sei o esforço que eles fazem para se manter na presença de Deus e ser homem de Deus como eles são. Então, as minhas referências são nomes que eu vou falar, você vai falar quem é? Eu falo, mora lá na rua da minha casa. Quem é? Ah, aquele que congrega comigo. Então, você conhece a história, né, pastor? É isso, que a gente conhece a história. Porque hoje em dia, eu já vou fazer como que vocês falam? Vou fazer uma resposta retórica. Olha aí. O que acontece? Vocês vão me ajudar nesse aspecto. Acontece o seguinte hoje, eu vejo muitos pregadores novos, e eu por ser ainda jovem, mesmo estando sem cabelo e acabado, mas jovem ainda. Sou mais novo que o Cleito, mesmo eu sendo jovem ainda, você percebe que aonde a gente vai, muitos jovens querem a gente como referência. Pastor, eu quero pregar igual o senhor. Pastor, pastor, um dia eu quero estar onde o senhor está, eu quero viver esse momento que o senhor vive. Mas eles não sabem o preço e a renúncia que é pago para esse momento. Porque com certeza a gente só posta na internet aquilo que a gente acha que deve ser postado. Mas a gente não posta, é igual Jacó. Jacó viveu 40 dias e 40 noites no deserto. Mas a Bíblia, no capítulo 28 de Gênesis, só contou uma noite, que foi quando ele dormiu com a cabeça na pedra. Mas ele viveu 40 noites dormindo no deserto. Por que as outras 39 não foi contada? Porque não é interessante para nós. As outras 39 noites não foi contada porque eram problemas pessoais dele que ele viveu com o clima, com o tempo, com o local, com os traumas, com o medo. Mas aquele dia em específico, a Bíblia registra para nós porque serve de elevo espiritual para nós, porque nos alegra, porque ele sonhou um sonho, Deus falou com ele, ali virou um lugar que era Betel. Então tem todo um negócio por detrás ali que influencia. Então isso aqui vale a pena colocar para relatar. E as outras 39 noites? Não vale a pena. Foram experiências pessoais que ele viveu, renúncias, dores, traumas, sofrimento, mas foi escolhido um momento bom das 40 noites para colocar para nós. E é a mesma coisa, você tem várias fotos para você postar. Você não vai postar a mais feia sua na rede social. Você vai pegar a mais bonita, selecionar, e vai colocar lá. Você não vai pegar... Então, a gente às vezes vê a gente viajando, ele coloca lá no avião, lá, indo fazer a obra de Deus. Mas ninguém vê a outra parte, né? Que é ali renúncia, largar a esposa, filhos em casa, igreja, às vezes viajando, tendo que resolver alguma situação na igreja, mas precisa viajar para cumprir a agenda, 8 horas, às vezes doente, às vezes não tão bem emocionalmente, e a gente vai indo. Então, eu acho que a nossa geração, elas deveriam procurar ter referências mais próximas dela. Não tão longe, não tão distante. E também não querer ter o que a gente tem, mas que os novos pregadores, ou as novas gerações de pregadores e cantores, que não queira ter o que os outros têm, mas que queira ser o que os outros são. Porque lá na nossa igreja tem muitos jovens, e por causa de eu ser um jovem pregador e pastor, lá na nossa igreja eu devo ter pelo menos 40 pregadores. Meu Deus. 40 pregadores. Celeiro. Mas quando eu falo pregadores, não é aquele que arranha. Pregadores, que qualquer um deles eu coloco, eu sento para ouvir e sou muito edificado porque tem palavra de Deus na vida. Só que eles ficam sonhando, eles querem um momento do avião, eles querem um momento do hotel, eles querem um momento, mas
Aí agora eu tenho trabalhado na mente deles, mas vocês têm que enxergar os bastidores, né? Os bastidores. Os verdadeiros pastores, os verdadeiros pregadores pagam um preço muito alto para executar o seu ministério, para exercer o seu ministério. E aí é onde é a retórica que eu queria devolver a vocês aí. Hoje, dentro da linha de referência, vocês hoje, como jovens pregadores e obreiros na casa de Deus, o que vocês pensam sobre essas referências? Porque às vezes vocês perguntam para nós e a gente já tem quase que um texto preparado a respeito de referência. Mas e vocês que estão cada dia mais buscando essas referências? Como vocês fazem essa seleção de referências? Pastor, eu acho que falando sobre referência é uma temática muito interessante. E o senhor disse algo interessante que muita gente vê, por exemplo, o que Deus está fazendo na sua vida. Deus tem te levado por inúmeros congressos, igrejas, Brasil, por muitos lugares, e vê aquilo lá. Quero estar onde está, mas muitas das vezes se esquece de enxergar o que foi passado para chegar até onde está. E um dos exemplos é que o senhor está dando essa questão de referência. Eu sempre concordei com um pensamento que as nossas referências precisam ser pessoas que estão próximas a nós. Porque muitas das vezes a gente olha para quem está na mídia, Emanuel, mas às vezes o nosso pastor, a nossa liderança que está perto de nós, a gente não quer ouvir, não quer ser submisso. Eu sempre tive, para mim, o meu pastor como uma das referências da minha vida, a minha liderança, porque são pessoas que eu consigo enxergar a dedicação que eles têm pela obra do Senhor. Consigo enxergar aquele por trás dos bastidores, como que eles vivem família, como eles vivem sociedade, o dia a dia. Depois que saem do púlpito, você tem um conhecimento mais profundo e você enxerga que ele já vem trilhando um caminho ministerial a qual iniciaram antes da gente. E eu acho interessante que a gente precisa estar conectado à geração que Deus está levantando com uma geração que antecedeu a gente. Porque quando Jesus é convidado por Jairo para ir para a casa de Jairo para curar a menina, a Bíblia mostra que uma mulher vai aparecer com fluxo de sangue e Jesus vai parar para curar aquela mulher. A menina sofre de um problema há 12 anos. Ou melhor, a menina tem 12 anos de idade, mas aquela mulher sofre de um problema há 12 anos. Então, o tempo que aquela mulher sofre pelo problema é o tempo de vida que aquela menina tem. Só que Jesus, antes de seguir o caminho até lá, ele para curar aquela mulher, para depois atender o pedido e ressuscitar a filha de Jairo. Então, a gente vê Jesus mostrando a importância de uma geração antiga e de uma geração nova. Jesus nos ensina um princípio de valorizarmos a nossa geração, mas também valorizarmos uma geração que antecedeu a gente, porque ambas são importantes para a obra do Senhor, para Deus. A Bíblia mesmo vai dizer, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. A gente precisa ter essa conectividade para o bom desenvolvimento da obra do Senhor. E com isso, a gente enxergar nesses que antecederam a gente, pessoas como referência, nossos pastores, nossa liderança, pessoas que estão próximo da gente, nossos próprios pais que se dedicaram na presença do Senhor para nos instruir, para nos conduzir no caminho que a gente deve andar. Então é importante a gente ter essas referências de pessoas que estão próximas. Eu sempre digo que há uma diferença. Referência sempre são quem está próximo. Agora, quem está em rede social, que Deus está levantando, a gente possui uma admiração. Admiração pelo que Deus está fazendo na vida deles, pela forma como Deus tem os usado na nossa atualidade, mas referência, a gente precisa manter pessoas que estão próximas a nós, que quando olham para a gente cometendo algum erro, são pessoas que no momento que a gente faz algo certo elogiam, mas quando a gente faz algum erro, estão ali para puxar a orelha da gente, para dizer vai por esse caminho, faz desse jeito, para ajudar a gente a melhorar. Eu lembro uma vez até, nesse comentário, pastor Arthur Duarte, hoje é o nosso segundo vice-presidente do campo, mas ele foi meu pastor por um tempo. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu falava muito rápido, pastor, muito rápido mesmo. Aí ele chegou um dia para mim, Rios, falou assim, Diego, no púlpito, vai com mais calma, rapaz. Você tá pregando, mas parece que eu tô ouvindo um narrador de jogo de futebol. Aquilo ali, a hora que ele falou para mim, se eu não tivesse... Deus me deu maturidade para entender aquilo que ele falou.
Porque se eu não tivesse maturidade, eu poderia pensar, querendo matar o chamado. Mas eu ouvi aquilo e compreendi como uma crítica construtiva de alguém que já trilhou um caminho onde eu estava começando a trilhar e que seria benéfico para a minha vida. E eu ouvi, e aquilo lá foi realmente benéfico para a minha vida, trouxe aprendizado, me fez crescer. Então é importante da gente ter esse tipo de referência, que essas referências estão prontas a nos ajudar também no desenvolvimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. Diga, Breno. É isso aí, pastor. Acho que nesse tema de referências, aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, eu vejo assim que a minha principal referência é o meu pai, né? E aí vai puxando. Meu pai, aí o meu avô, aí vem o meu pastor, aí vem o meu líder. E quando a gente traz para mais próximo, tudo fica mais fácil porque a gente tem a intimidade com o nosso referencial, né? Era o que a gente estava comentando aqui. O nosso referencial precisa ter a intimidade necessária para que a gente possa conversar e trazer aquele diálogo para que eu venha aproveitar dos seus ensinamentos, né, dos seus conselhos, e ele possa ser abençoado com a minha atividade na obra, com o meu serviço na obra do Senhor Jesus, né, do reino, né? Então, pastor, eu vejo assim que falta, como o senhor falou, muitas das vezes na nossa geração, essa referência de chegar e pedir conselhos. As pessoas, os jovens, eu percebo que os jovens hoje em dia não escutam nem os próprios pais, né? Não escutam nem aqueles que mais amam eles não escutam. Sim. E procuram, como o senhor mesmo falou, nas redes sociais, procuram muitas das vezes no YouTube, um pregador, um pastor, um líder que acha que é 100%, que é top, mas na verdade aquilo ali é só, às vezes, e isso é triste dizer, mas às vezes é só aparência, né? E eu tenho percebido, pastor, que um dos males, ultimamente, nos nossos dias atuais, é da quantidade de jovens e de adolescentes e que eram crentes, servos do Senhor, estão se afastando da igreja, estão se tornando desigrejados, né? O número de desigrejados tem aumentado. E é o que o senhor falou quando o senhor fez aquela analogia aos elefantes. Com a falta de liderança, de referência, eles se perdem, eles se ficam sem para onde ir. E às vezes se acostumam em assistir o culto em casa, na televisão, acham que tá tudo certo, só que a Bíblia nos ensina a termos comunhão uns com os outros, a não deixarmos de irmos para a igreja cultuar, né? Então eu queria que o senhor falasse para nós também a respeito disso, porque a gente percebe hoje em dia o número de desigrejados tem aumentado e isso é muito triste. E qual seria a estratégia, a ferramenta que nós poderíamos usar, pastor, para alcançar esses? Porque a gente percebe que nos evangelismos, eu acho assim, pastor, que de cada 10 jovens que nós evangelizamos nas ruas, Diego, 5, 6 eram cristãos, estão desviados, estão fora da igreja e são pessoas com o coração endurecido. É muito difícil nós alcançarmos aquelas pessoas e trazermos de volta para a igreja, porque eles acham que sabem de tudo, acham que já conhecem a palavra e começam a julgar, e começam a condenar e a apontar o dedo. Então, se o senhor pudesse trazer para nós uma estratégia ou uma visão que nós podemos abraçar e agarrar para alcançar essas vidas também que estão lá fora, né? Na verdade, aí é uma situação muito interessante, porque o propósito de Deus não é que nós tenhamos a adorar Ele em qualquer lugar, o que a gente apelidamos eles de desigrejados. São pessoas que hoje defendem um texto de Coríntios no capítulo 3:16, dizendo assim, não, mas nós somos o templo do Espírito Santo e Deus habita em nós. Tudo bem, isso é bíblico e tem razão. Mas agora, a Bíblia diz que Deus fez Adão à imagem e semelhança. Ele era a imagem e semelhança de Deus. E o que estava dentro de Adão? Nada mais, nada menos do que o próprio Deus. A Bíblia diz que soprou nele o seu espírito. O espírito de Deus estava dentro de Adão. Se ele fosse para o norte, Deus ia com ele através do seu espírito dentro dele. Aonde ele fosse, Deus estava com Adão. Mas por que todo dia, na viração do dia, o Adão tinha que voltar? De onde ele estivesse, ele tinha que entrar dentro do jardim e sentar num canto lá, porque Deus ia lá naquele lugar, naquele ponto específico, visitar Adão para falar com Adão. Se Adão estava em todo lugar e Deus estava com Adão em todo lugar, mas você vai perceber que aonde Adão ia, Deus estava com Adão. Aonde
Adão chegava, Deus chegava com Adão. A presença de Deus estava em Adão, mas Deus só se manifestava quando Adão chegava no lugar que eles marcaram o encontro, um lugar que foi criado propriamente por isso. O jardim no Éden foi criado com o propósito de culto. Deus criou o homem. Quando Deus cria o homem para uma simples situação. É assim. Deus, tudo o que Deus criou, antes dele criar, ele cria um ambiente para manter vivo aquilo que ele criaria. Tudo o que Deus criou, antes dele criar, ele criou um ambiente para manter vivo aquilo que ele criaria. Então, Deus vai criar as estrelas. Só que antes de Deus criar as estrelas, Deus faz o firmamento. Por quê? Porque o firmamento é que vai sustentar as estrelas. Porque tudo que Deus criou, antes dele criar, ele criou um ambiente para manter vivo aquilo que ele criaria. Então, Deus cria as estrelas, antes das estrelas, o firmamento. Deus cria as plantas, mas antes das plantas, ele cria a terra, porque a terra é o ambiente que vai manter vivo as plantas. Deus vai criar os peixes, mas antes de Deus criar os peixes, Deus vai criar a água. Por que as águas? Porque as águas é o ambiente que vai manter vivo os peixes. Tudo o que Deus criou, antes dele criar, ele criou um ambiente para manter vivo aquilo que ele criaria. Então o peixe sem a água morre, as estrelas sem o firmamento caem e a planta sem a terra morre, porque tudo tem que ter conexão. E o homem foi criado em quem? Para começar, o homem não foi criado, porque criar é trazer à existência aquilo que não existe. Só que o homem não vem à existência daquilo que não existe, porque Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então não é uma coisa, e tanto que na hora que aparece a expressão da criação do homem, não diz assim, e criou Deus o homem, diz e formou Deus o homem. O que é formar? É pegar a partir de uma forma já existente e modelar uma espécie de massa dentro daquela forma. Por isso usa a expressão e formou Deus o homem. Porque a massa é o pó da terra, mas a forma é o próprio Deus, através da sua imagem e semelhança. Então o homem não foi criado, o homem foi formado e formado através de algo que já existe. Quem já existe? Deus. Deus já existe. É igual Eva. Eva existe desde quando? Quando ela foi tirada da costela de Adão? Não, ela já existia em Adão, porque ela é uma parte de Adão. É igual à igreja. Por isso que a Bíblia diz que a igreja foi criada desde antes da fundação do mundo. Por que a igreja foi criada desde antes da fundação do mundo? Porque nós já existíamos em Cristo. Jesus é o nosso Adão e nós somos a Eva de Jesus. Assim como Eva já existia em Adão, a igreja já existia em Jesus. Só que através de arrancar da costela, Eva foi manifestada. Adão dorme, quando acorda, Eva surgiu. Jesus dorme, quando Jesus acorda, a igreja surgiu. Mas nós já existíamos em Cristo, assim como Adão já existia em Deus. Ele só não tinha sido formado, mas já existia em Deus. E aí, dentro desse pensamento, Adão é formado. Só que qual é o ambiente que mantém vivo Adão? Porque o ambiente que mantém vivo Adão é o Espírito de Deus. Aí Deus sopra o Espírito em Adão. E no início da criação, Deus cria dois ambientes. Primeiro, o ambiente da preservação da vida, que é o próprio Espírito de Deus. Por isso que Deus disse a Adão, não peca, porque o dia que você pecar, certamente morrerá. Mas não é uma sentença baseada igual um pai dizendo, se você errar eu vou te corrigir, se você errar eu vou te dar uma surra. Não é isso. O que Deus está tentando explicar para Adão é o seguinte, olha, tudo o que foi criado, antes de ser criado, foi criado um ambiente para manter vivo. Deus está dizendo para Adão isso aí. Diz, ó, entenda, se o peixe sair da água, ele morre. Se a estrela sair do firmamento, ela cai. Se a planta sair da terra, ela morre. E você foi criado dentro de um ambiente que é o meu espírito, é a minha presença. Então você não pode sair da minha presença, Adão. Só que o que faz divisão entre eu e o homem é os vossos pecados. Então não peca. Porque se você pecar, a minha presença sai. Se a minha presença sair, você não fica vivo, porque assim como a planta não vive sem a terra, as estrelas sem o firmamento e o peixe sem a água, você não vai viver sem a minha presença. Você morre. Então, não é uma sentença, é Deus dizendo para Adão, não peca. Se você pecar, você vai morrer, porque o meu espírito é santo, vai sair. Meu espírito saindo,
você morre. Porque foi feito 2 ambientes para o homem. O primeiro ambiente é o próprio Deus e o segundo ambiente é o jardim no Éden, que é um ambiente de relacionamento com Deus. O ambiente em Deus e o ambiente de relacionamento com Deus. Nós fomos criados para vivermos dentro desses 2 ambientes. Um ambiente em Deus e um ambiente de relacionamento com Deus. Que é a igreja? É um ambiente de relacionamento com Deus. Os desigrejados, eles estão deixando o inimigo corromper a mente, eles estão deixando de entender isso, ou não se lembram disso, ou não aprenderam isso. Nós só vivemos por causa de 2 ambientes. Quais são os 2 ambientes? Deus é o primeiro ambiente que gera em nós vida, e o segundo ambiente é a igreja, porque a igreja parede, a igreja templo, não estou falando igreja, comunidade, povo, falando igreja, parede, tem um espaço criado por Deus que é o ambiente de relacionamento com Deus. Tanto que quando o homem perde a presença de Deus, qual é a primeira coisa que Deus faz? É tirar o homem do ambiente de relacionamento, expulsar o homem do jardim. Por quê? Porque se não dá para viver com a presença, também não dá para viver num relacionamento com Deus. Então, nós fomos criados para viver com a presença e no relacionamento. Adão tinha a presença, mas precisava do local do relacionamento. Tanto que quando Caim peca, mata o irmão, faz tudo, ele foge, diz, eu não preciso desse lugar, eu não quero nem ficar aqui, eu vou embora daqui. E foi embora. Armou as suas tendas para vários lugares e saiu como errante pelo mundo afora. Só que no final dos seus dias, você pega o texto de Gênesis no capítulo 4, a Bíblia diz assim, e armou Caim as suas tendas ao oriente do Éden. O que era o Oriente? A palavra Oriente é a direção do sol, que é a porta. Todo judeu faz a porta virado para o Oriente. O templo é virado para o Oriente. O Éden, você pega lá no capítulo de número 3, vai ver que os querubins ficaram para proteger, a Bíblia diz assim, e Deus colocou 2 querubins aonde? No Oriente, para proteger o quê? A entrada do jardim. E aonde o Caim foi armar sua tenda para terminar os dias dele? Na entrada do jardim. Por quê? Sentiu saudade. Sentiu saudade do local de relacionamento. Porque ele sentiu falta de se relacionar. A igreja, ela foi criada junto à igreja pessoa e a igreja ambiente, ela foi estabelecida no Gênesis também. Aí, mas não tem mais o jardim. Não tem o jardim, mas Deus vai lá e cria o tabernáculo. Mas não tem o tabernáculo. Deus vai lá e faz o templo. Mas agora acabou o tempo, agora nós que somos... Não. Nós somos a habitação de Deus que fomos feitos como ambiente para Deus estar. Mas nós não somos o templo físico que Deus habita. Deus não habita em nós no sentido de relacionamento. A presença dele está em nós para a preservação da nossa vida. Lembra o que o Salmo disse? Ai de nós, se não fosse o Senhor que estivesse... nós teríamos sido consumidos, porque a presença de Deus em nós é para a preservação da nossa vida. Agora, para a vida espiritual, nós precisamos de um local de relacionamento. Não é assistindo live, isso. Não é... porque tem gente que assiste live achando que já está fazendo o papel dele. A pandemia trouxe esse outro problema para nós. Foi. E aqui eu vou pontuar isso aqui, deixar num canto reservado aqui para nós já falar um pouquinho disso aí. Mas falando ainda de igreja física, faz então o tabernáculo, faz então o templo, e aí quando chega lá, a Bíblia diz que Jesus fica bravo e para todo mundo que está andando por meio do templo, os cambistas negociando, diz assim, pode parar, aqui é casa de oração. E o que é oração? É piedade, é comunicação. Eu falo, ele escuta, ele fala, eu escuto. Deus não falava com Adão o dia inteiro. Adão fazia o que quisesse, do jeito que ele quisesse. A presença de Deus estava em Adão. Deus podia cutucar. Adão falou, papai, esse nome aí que você colocou nesse animal aí, não quero não. Mas Deus nunca falava. Agora, quando chegava na viração do dia, Deus ia lá e falava com Adão. E qual foi o dia mais ruim para Adão? Foi o dia em que ele, pela primeira vez, vai ter que passar uma tarde, uma viração do dia, sem conversar com Deus. Sem conversar com Deus. No começo é triste, depois a pessoa acostuma e depois arruma a justificativa. É a geração dos desigrejados. Eles fazem isso direto. Só que a minha dificuldade hoje, que é a de todos os pastores, é porque eles não aceitam a gente nem chegar a explicar.
Sim. Ele simplesmente diz, não, eu sou templo do Espírito, onde eu estiver. Eu não preciso ir na igreja para ser crente, eu não preciso ir para a igreja para morar no céu, eu preciso ir para a igreja para morar no céu. Com certeza. Porque se você não se relaciona com ele aqui na terra, como que você vai ter um relacionamento lá no céu? Ah, não, mas eu sinto a presença dele. Muito bem, a presença dele é para te manter vivo. Porque agora o relacionamento é para ter vida espiritual. A presença é para preservação da vida. E o lugar de culto é para preservação da vida espiritual. E as pessoas perderam isso aí. Mas é uma estratégia do diabo. Por quê? Porque Romanos 12, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. E ali ele estabelece 4 cultos, ou 4 características do culto que Deus aceita. Quais são as 4 características de um culto verdadeiro? Primeiro ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Primeira característica de um culto: esse culto precisa ser presencial. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos. O que é apresentar no grego ali? Ou no grego koiné, o mais antigo. O grego ali diz assim: apresentar quer dizer levar. Era o ato de pegar a ovelha, de tirar a ovelha da casa e levar até o local de culto para fazer o sacrifício. Então, não tinha culto de casa, não ficava a família em casa e mandava levar a ovelha lá para o sacerdote. Quando diz apresentei os vossos corpos, ele está falando de uma apresentação igual do sacrifício de um cordeiro, de uma ovelha, tinha que pegar e levar. Quando Paulo diz apresentei os vossos corpos, ele diz assim: sai da tua casa e vai até o local de culto, lugar de sacrifício. Então, um culto hoje que Deus aceita é um culto que seja presencial. Você tem que se deslocar de algum lugar para ir a algum lugar. Então, você sai daqui para ir aqui. Você precisa fazer isso aí. Segundo culto é o culto sacrificial. Primeiro é presencial. Diz um sacrifício, ele diz que apresentei os vossos corpos como sacrifício. Então, o culto tem que ter um sacrifício. Na tua casa, sentado com o celular na mão, assistindo uma live, qual é o seu sacrifício? Que sacrifício teve? Agora, você trabalhou o dia inteiro, você ralou o dia inteiro, você teve dificuldade dentro de casa, teve dificuldade na família, no trabalho, na faculdade, a cabeça 1000 por hora, e mesmo assim você pega o teu corpo e leva ele para sacrificar em um lugar de culto. O culto tem que ser presencial, tem que ser sacrificial. E terceiro, o culto tem que ser um culto espiritual. Por quê? Diz assim: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, perfeito, agradável a Deus. Então, como que é um culto que agrada a Deus? Um culto espiritual. Porque Deus é espírito e se importa que os adoradores também o adorem em espírito. Então, não tem um culto que Deus não se agrade se for um culto espiritual. Então, não adianta eu ficar em casa, ou não adianta eu ficar em casa, não adianta eu ir para a igreja, mas não ser um sacrifício, e não adianta até mesmo fazer um sacrifício, mas não sentir o poder daquele sacrifício e entrar no ambiente espiritual. E por último, o culto tem que ser racional. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, perfeito, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí, quando você consegue atingir esses 4, aí, lá dentro do culto, a tua mente sofre uma metanoia, que a Bíblia diz: para que transformais a sua mente na renovação do vosso entendimento. E aí, quando você sai do culto, você sai experimentando a vontade de Deus, que é boa, glória a Deus, perfeita e agradável. Como que eu construo isso? Em casa? Não. Na rua? Não. Sendo um desigrejado? Não, é na igreja. Sim. Tudo começa na igreja. Eu levo o meu corpo para o lugar de culto e lá eu me sacrifico, eu apresento a minha vida espiritual, eu raciocino o ambiente que eu estou e aí a vontade de Deus é executada na minha vida. Amém. Então, a minha palavra para os desigrejados: não adianta, não tem como se relacionar lá se você não tem um lugar para se relacionar aqui. Não adianta você querer ir para o céu se você não tem aqui um lugar ou um pedaço do céu que é a casa de Deus. Então, essa é o meu posicionamento sempre foi esse. Eu sou terminantemente contra
a expressão desigrejado, porque eu não gosto que eles... eu não aceito eles usarem esses termos para justificar a ausência deles na igreja, dizer eu não preciso, eu tenho Deus comigo. Não, Jesus morreu, o véu foi rasgado, o Novo Testamento surgiu. Sim ou não? Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, agora não é mais o tabernáculo, não é mais templo, agora nós somos o templo do Espírito Santo. É ou não é? Sim. Mas então o que João e Pedro iam fazer todo dia na hora nona, na hora da oração da igreja? Por que eles iam para a igreja mesmo depois de Jesus ter ressuscitado? Por que eles estavam lá? Por que Paulo fundou a igreja se não precisava? Se não precisava mais ir em igreja? Por que além deles... E para piorar, eles não estavam indo numa igreja em que eles chegavam lá e todo mundo dizia pastor João, pastor Pedro, oh, que honra ter vocês aqui. Não, eles estavam indo na igreja em que os camaradas tinham acabado de matar Jesus e todo dia ficavam tentando procurar a ocasião para matar eles também. Sim. E algumas vezes até eles apanhavam, eram surrados, mas mesmo assim eles não abriam mão de ir para o culto, porque lugar de culto é na igreja. Glória a Deus. E até a ausência disso daí vai proporcionar na vida das pessoas uma ausência de comunhão em sociedade, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quando Pedro, por exemplo, foi preso, ele foi preso, mas existia uma igreja que intercedia pela vida de Pedro. Então essa ausência de comunhão com as outras pessoas que formam o corpo de Cristo pode ser prejudicial para a minha vida. Porque, por exemplo, eu posso me sentir fraco, mas o Emanuel, vou falar, Emanuel, tô me sentindo assim, me ajuda em oração. A gente... se ajudando um ao outro, a igreja tende a crescer. No dia de Pentecostes, vai dizer que eles perseveraram unânimes em oração e quando veio o som como de um vento veemente e impetuoso, todos foram cheios. Então a gente vê essa comunhão. A falta de congregar de Cristo, proporciona né? falta de comunhão. E é o corpo. O corpo de Cristo ele é assim, formado por membros, né? 1 Coríntios capítulo 12. Só que é assim, se o braço for tirado do corpo, o braço sobrevive? Não. E o corpo? Sim. Com deficiência, mas sobrevive. Então, às vezes, um membro sai do corpo, um membro sai da igreja. A igreja pode até ficar por um tempo com deficiência, mas ele morre. Porque quem é mais prejudicado com a saída de um membro é o próprio membro, porque o membro desconectado do corpo, ele morre. O membro conectado no corpo. Por isso que eu discordo dependendo do tipo de disciplina e exclusão. Porque, para mim, eu acho que a disciplina tem que ser feita na igreja e não a exclusão. A exclusão é desligamento. Sim. Se você desligar um membro do corpo, você matou aquele membro. Uhum. Ele, por si só, não consegue viver. Sim. Agora, o que tem que fazer com o membro quando ele cai, quando ele vacila? Disciplinar, apenas. O que é a disciplina? É o cuidado, é o curativo. Você vai imobilizar. Quebrei meu braço, eu não vou cortar o braço. Quebrei meu braço, eu vou imobilizar ele. Ele vai estar conectado ao corpo, só vai ficar sem ser utilizado por um tempo. Até passar pelo médico, o ortopedista, vai fazer todos os exames e vai dizer, pronto, esse aqui tá bom, esse aqui pode... Aí vai voltar já? Não. Primeiro vai fazer terapia agora, até ficar bom de novo. Aí ficou bom? Ficou bom. Então vamos usar ele de novo, voltar a utilizar ele. Para mim, a igreja ela é o corpo. Como corpo, o membro tem que estar sempre conectado. Se desconectou, ele morre. O corpo trabalha com deficiência e o membro acaba morrendo. É por isso que muitas igrejas hoje estão deficientes em determinadas áreas dela e muitos membros mortos, porque aceitaram, desistiram fácil daquele membro, aceitaram perder aquele membro muito fácil, achando que, não, é bom que saia, às vezes é Deus que está tirando, Deus não tira ninguém, não. Deus não tira ninguém, não. Eu já vi, Deus está limpando, não. Ele usa a expressão de uma parábola bíblica de que o trigo vai para o celeiro e a palha vai para o fogo e que limpa a eira para poder justificar a perca de membro. Não, quando se perder um membro, não é Deus limpando a eira, não. O limpar a eira é no dia do juízo final. Aí lá no julgamento vai separar o trigo da palha. Aqui, Deus não limpa ninguém, não. Aqui Deus quer que todo mundo se achegue a Ele a fim de, no tempo oportuno, receber misericórdia e graça. Então, não tem... E é forte isso, pastor, porque às vezes a gente tem que fazer
olhar para nós mesmos e enxergar onde nós estamos errando, né? Porque há muitos lá fora que muitas das vezes foram magoados e se entristeceram, muitas das vezes com falta de sabedoria dos próprios líderes e obreiros e pastores, né? A gente percebe que há muitos que estão lá fora, Diego, e relutam voltar à igreja, estão desviados justamente por isso, por feridas, né? Muitas das vezes de líderes, né? De pastores. E é interessante o senhor falar isso, pastor, porque a gente precisa passar também uma mensagem para aqueles que às vezes foram feridos na igreja. Os homens erram, né, pastor? Os homens, eles são passíveis de falhas. Eu vejo uma história bíblica, pastor, que isso me intriga um pouco e me dá uma visão a respeito do reino de Deus e que nós precisamos entender que os homens vão falhar, mas Deus nunca irá falhar conosco. Jesus, como o senhor falou, ele nunca vai limpar, ele nunca vai excluir. A mensagem do evangelho é para todos, né? E todos aqueles que creem e se arrepender. Por exemplo, pastor, aquela passagem onde Samuel vai ungir Davi como rei, né? E ele olha assim para o primeiro filho de Jessé e ele olha aquele rapaz formoso e tal, certamente esse vai ser o rei de Israel. Só que Deus vai lá e, opa, peraí, não é bem assim, não é com os seus olhos, não é o que você vê no exterior, mas sim no interior. Ou seja, Samuel, profeta de Deus, errou naquele momento, falhou naquele momento, né? E o que dirá de nós, né? O que dirá dos nossos líderes e às vezes nossos pastores? Então a gente precisa entender isso. Eu estou servindo, eu estou na igreja, no lugar que Deus separou e reservou para estar em comunhão com os irmãos e para chegar no mesmo objetivo e lugar que é o reino dos céus, né? E se eu for esperar, muitas das vezes, dos homens, eu vou me decepcionar, né? Eu vou me angustiar. Então você que está nos ouvindo, está magoado, entristecido, que nessa conversa, que nesse podcast com o pastor Rafael, essa mágoa, esse rancor, essa tristeza, essa dor possa ser retirada do teu coração e você possa sorrir novamente, você possa buscar uma igreja novamente, você possa dobrar os seus joelhos e clamar ao alto, clamar ao céu para que ele venha te visitar, para que o Senhor Jesus venha curar a tua alma, porque são feridas que muitas das vezes a gente fecha os olhos, a gente não quer enxergar, mas é necessário, né, pastor, a gente voltar e reconhecer que muitas das vezes o erro, às vezes nós erramos, mas Deus, ele sempre acerta. Jesus, ele sempre tem uma mensagem para a tua vida. O pastor Rafael falou algo lindo ontem, Diego, e eu gravei aquilo no meu coração. Jesus é o nosso defensor, né? O senhor finalizou ali a mensagem dizendo, os homens vão falhar, os homens vão errar, os homens vão te julgar, vão ter pessoas que vão maldizer, que vão lançar palavras contrárias, que vão murmurar sobre a tua vida, mas Jesus, ele é o nosso defensor. Não é você que deve se defender, não é mais ninguém, mas sim você tem que esperar em Cristo a defesa, né? Que vai vir ao teu encontro e vai resgatar a tua alma e curar as tuas feridas, não é isso, pastor? Na verdade, tudo que você falou aí é o que a maioria deles precisam ouvir de alguém, né? A gente, às vezes, dentro da igreja não consegue se aproximar dessas pessoas feridas. Lá na cidade de Pouso Alegre hoje, 40% da população se diz evangélica. 40%. 200 mil habitantes, 40% vai dar uns 80 mil habitantes. Certo? Aí você procura nas igrejas, não passa. Se juntar todas as igrejas dentro da cidade, não dá mais do que 15 mil membros, juntando todas as igrejas evangélicas na cidade. Aonde estão os outros? Porque tem 80 mil evangélicos dentro da cidade de 200 mil habitantes. Só que nós já fizemos, o conselho de pastor já se reuniu, a gente já tentou somar ali, não passa de 15 mil membros, juntando todas as igrejas evangélicas. Cadê o resto? Cadê os outros 65 mil? Desviados. Feridos por algo que o pastor fez, machucado por algum membro, ferido por alguma coisa que ele fez, caiu, teve vergonha de voltar porque sabe que algumas igrejas, a forma que trata, como lida com essa questão, mas infelizmente nós precisamos avançar essa linha, esse bloqueio que existem entre os igrejados e os desigrejados, porque os desigrejados um dia foram igrejados. E se não são mais igrejados, alguma coisa aconteceu. Então nós temos que tentar avançar, mesmo que eles tenham os seus escudos, os seus bloqueios, nós vamos ter que ir até eles abaixar a guarda e nós conseguimos... Com a espada, né? Porque eles estão feridos
E às vezes a gente não quer ouvir algumas coisas deles. Sim. Então, para evitar ouvir o que a gente não quer ouvir, a gente não vai até eles, sendo que nós estamos errados. Porque a gente já tem que ir consciente que pessoas feridas ferem. Todos os feridos ferem. A coisa mais comum é uma pessoa que foi magoado magoar alguém. Alguém que está triste entristecer alguém, porque feridas são pessoas que um dia foram feridas, elas ferem agora. Então nós temos que chegar neles, alcançar eles e mostrar para eles que, na verdade, igreja é lugar... Hoje nós estávamos almoçando, eu até falei sobre isso. Local de culto não é para social. Local de culto é para relacionamento com Deus. O social a gente faz em casa, faz no McDonald's, no Burger King, faz, né? Faz lá naquele lugar que nós fomos ontem lá, Cleito, como que é o nome? Rafinata. Ali é o lugar de você fazer comunhão com os irmãos. Sim. Mas a igreja é um lugar de todos nós nos unirmos para ter comunhão com Deus. Porque você pensa diferente de mim. Às vezes o teu comportamento no dia a dia é diferente do meu, mas qual é o propósito da igreja? Justamente isso. Você com a tua mente, ele com a mente dele, eu com a minha mente, mas naquele momento nós pela primeira vez conseguimos pensar igual no mesmo lugar. Igreja é igual uma arca, né? A igreja é igual a arca. É verdade, pastor. A arca, pensa na logística para Noé, no desespero de Noé. Ele fica olhando, pensando, meu Deus, aqui tem uma girafa aqui dentro e tem um hamster aqui. Como que eu vou conseguir fazer a girafa comer junto com o hamster? A girafa só come folhas na altura e o hamster só come raçãozinha no chão. Como que vai ser? Olha, ali é onde a girafa vai ter que aprender a baixar a cabeça e comer cabeça baixa. Ali vai ter que... Chega lá, o leão tá lá dentro da arca e o leão só olhando para aquele coelhinho. Coelhinho doido para comer uma frutinha, uma folhinha. E o leão olhando, dizendo, ó, isso aqui era a minha carne do dia, isso aqui é a minha refeição do dia. É o meu café da manhã. É o meu café da manhã. Mas lá não, lá dentro da arca, o leão vai ter que comer a mesma coisa que o coelho e eles vão ter que aprender a viver junto. Lá fora, cada um tem o seu jeito, mas dentro da casa de Deus, todo mundo vai ter que aprender a fazer igual, a comer igual, se alimentar. O que a girafa come, o coelho come, o que o leão come, todo mundo vai ter que aprender a... Segundo o que Deus quer. Depois que sair da arca, cada um se vira, mas dentro da arca, essa é a igreja. Chega lá, mas um é doutor, o outro é gari. Dentro da igreja, não. Dentro da igreja, todo mundo vai ter que receber a mesma palavra, ser orientado do mesmo jeito. E aí é onde a gente fica triste, que às vezes você está num dia mal, você chega na igreja, aí você se sente menosprezado por cargos, funções, por palavras de pessoas, sendo que você tem que entender que ali na igreja o que vem do altar para você, naquele momento de palavra, é o que você foi buscar. Começou, dobrou o joelho, orou, cantou. Ali é você oferecendo um culto a Deus. O pregador pegou para falar o oráculo de Deus. Acabou o culto, você vai embora para casa. Você falou com Deus, Deus falou com você, que nós chamamos de vida de piedade, né? Ou comunicação e relacionamento com Deus. Ponto. Mas a irmãzinha do lado estava de tal jeito. Mas você não sabe, eu ouvi o fulano falando nas minhas costas, não sei o quê, não sei o quê. Não, esse não é o propósito. O propósito é eu falar com Deus e Deus falar comigo. Se eu conseguir falar com Deus e se Deus conseguiu falar comigo, não importa o que o Joãozinho, a Mariazinha fez, não é problema nosso. O problema nosso é se nós falamos com Deus e se Deus falou com a gente. Glória a Deus. Pastor, nós estamos quase encerrando aqui já esse podcast, mas o senhor hoje é jovem e a gente tem visto Deus lhe usando... Mais novo que o Cleito. Mais novo que o Cleito. A gente tem visto Deus lhe usando por muitos lugares onde Deus tem te levado. O crescimento que Deus tem lhe dado, mas a gente também enxerga o lado do pastor Rafael como pastor presidente. E Deus lhe fez crescer fora do âmbito de congregação e dentro da congregação. E hoje, infelizmente, a gente vê muitos que anseiam pelo ministério, anseiam por fazer a obra do Senhor, desejosos apenas de crescer fora, mas às vezes não interessados em ter tanto compromisso com a sua própria casa, a sua própria congregação. Creio que durante essa jornada que o Senhor percorreu até aqui, foram muitas lutas, muitas dificuldades, com certeza pessoas que não acreditaram no que Deus lhe confiou, mas Deus lhe fez crescer fora,
mas também lhe fez crescer dentro do campo da igreja a qual o Senhor lhe estabeleceu naquela cidade. O senhor pode contar um pouco disso e passar um conselho para estes que anseiam pelo ministério sobre a importância de esperar que as promessas se cumpram para Deus fazer crescer fora, mas a importância de se estabelecer dentro, do crescimento dentro, porque é dentro onde estão as nossas raízes, né? Toda a vida, eu amei congregar. Sim. A pregação, para mim, até hoje eu não levo ela na qualidade de itinerância. Até hoje eu não consigo desenvolver ela como um itinerante, porque eu sou apaixonado. Então eu chego aqui na igreja, eu quero pertencer a ela, nem que for 2 dias que eu vou ficar aqui, eu quero pertencer a ela, eu quero interagir com quem congrega, quero ser fiel ao pastor que está sob a direção dela, porque eu gosto de congregar. Então, a minha vida inteira eu gostei de congregar. Eu gostava de chegar cedo no culto. Eu não gostava de chegar depois do meu pastor. Então eu trabalhava, já chegava correndo em casa, tomava um banho, já corria para a igreja, porque eu queria chegar, dobrar o meu joelho. Eu queria que o pastor, quando ele chegasse, me visse ali já. Não pelo fato de me aparecer, mas para eu ter a satisfação de mostrar para ele ali. E eu tinha prazer em ir para a porta, cuidar, limpar, organizar o som, deixar tudo pronto. Sempre gostei de trabalhar nos bastidores do culto, de ajudar. Sempre fui muito empolgado em congresso, em realizar congresso, em festividade, cuidar dos jovens. Eu já fui professor de escola dominical muitas vezes, fui professor de escola de formação de obreiro para cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, dei aula teológica para básico, médio, já fui maestro do coral, fui músico. Várias atividades. Então, eu cresci na igreja e sempre quis viver nesse contexto igreja. E eu nunca percebi que eu me tornei um pregador. Até hoje, de vez em quando, eu estou sentado em alguns púlpitos no Brasil, eu paro e olho assim e falo, meu Deus, onde eu estou hoje aqui? Então, eu ainda não caiu a ficha ainda. Eu estou indo para 17 anos de ministério, mas eu ainda tenho lugar que eu vivo algo novo ainda. E eu faço questão de todas as vezes pensar desse jeito e sentir essa emoção e agradecer a Deus pelo que eu vivo. Mas eu não percebi. Eu não percebi essa transição de pregador local para pregador de itinerante. Eu não percebi essa mudança. Tanto que, se você pegar uma mensagem minha ministrada na nossa igreja, que eu pastoreio, você vai ver eu ministrando com muito mais liberdade e com muito mais desenvoltura do que nos congressos. Porque, para mim, o ambiente melhor para eu pregar hoje é na minha igreja. Sempre foi. Eu sempre gostei de pregar na minha igreja. Sempre gostei, antes de pastorear, quando eu ainda era apenas jovem, sempre gostei. E eu sempre quis apoiar o meu pastor acima de tudo, sempre. O que me entristece hoje, e isso eu trabalho muito nos obreiros nossos lá em Pouso Alegre, é porque eles querem ser um pregador. Eles olham para mim e me veem como um espelho e dizem, pastor, nós queremos ser igual ao senhor. Eu falo, mas por que vocês querem ser igual eu agora, mas não querem ser igual eu antes? Porque eu servi a igreja, eu nunca perdi culto, eu era o primeiro a chegar na igreja, era culto de oração, escola bíblica dominical, ensaio, culto de ensino, Santa Ceia. Eu nunca perdi uma ceia desde que eu fui batizado nas águas até hoje, nunca perdi Santa Ceia, nunca perdi culto da virada. Escola bíblica dominical, se eu não estou em viagem, eu estou na igreja, na escola dominical, eu não perco a escola dominical, estou ali. Então, hoje eu vejo vocês falam piazada, né? Lá, fala guri. A gente vê os meninos hoje em dia, os pregadores, eles não é que eles são pior que o que nós falamos aqui, os desigrejados. Porque eles são despastoreados. Porque cada dia eles estão num lugar e eles não sabem, eles não convivem com o pastor deles, sabe? Eles não estão ali no culto de ensino, sentado, acabando o culto, ir lá cumprimentar o pastor, boa palavra, para o pastor ver ele, para o pastor
e ajudando ele. Aquela palavra que você disse agora há pouco, que hoje é o segundo vice-presidente, falou para você, e você absorveu aquilo. Eu cansei de viver isso aí, e eu tinha prazer. Eu ia pregar, eu chamava o meu pastor e pegava a Bíblia e falava para ele: pastor, eu vou pregar esse texto aqui, o que o senhor acha? O que eu devo melhorar aqui? Aí eu falava: o senhor tem 5 minutos? Eu falava para ele falava: não, isso aí você não pode falar, você tem que mudar isso aí. Tá. Teve um dia eu preguei numa reunião de obreiro, minha primeira vez que preguei numa reunião de obreiro. Eu já estava pastoreando e eu fui pregar. Primeira vez que eu preguei, na hora que eu acabei de pregar, chamei ele: pastor, fui bem? Daí ele: não foi muito bem, não. Não foi muito bem, não. Aí me explicou tudo onde eu errei. Aí, toda vez que eu ia dar uma palavra, antes de eu pregar, eu levava o meu esboço para ele e falava: pastor, o que o senhor acha desse jeito? Não, muito bom, muito bom. Aí, com 19 anos, eu passei a ser ensinador nas reuniões de obreiro do meu campo. O nosso Glória a campo, Deus. naquela época, tinha uns 1.400, 1.500 obreiros. Então, todo primeiro sábado do mês, eu era um dos palestrantes na reunião de obreiro. Então, eu vivi muito intensamente a igreja local. Eu acho assim, que não vai ser um bom pregador, não vai ser um bom itinerante, se ele primeiro não for um bom obreiro dentro da igreja que ele congrega. Independente de quem seja o pastor. Se é um Eli velhinho ou se é um Samuel cheio de Deus, mas tem que respeitar a liderança, ajudar, Perfeito. trabalhar ali. Porque hoje, de manhã eles aceitam Jesus, de tarde coloca lá na página do Facebook conferencista. Agendas, telefone, tal. E só que daí você vai procurar, ele não passou pela fase de cooperador, de diácono. Você vê, ele não é frequente na igreja dele. Não adianta, não podemos pular fase. Não podemos pular fase. Eu vivi 5 anos nos pés de Gamaliel, fiquei 5 anos no pé do meu pastor ali. 5 anos. E eu já tenho uma vida, porque com 7 anos eu já servia ao meu pai como pastor. Mesmo assim, depois que eu comecei a ser obreiro, eu fiquei lá 5 anos servindo o meu pastor na época, ajudando em tudo, o primeiro a chegar, o último a sair, obreiro. Ele dava para eu pregar de vez em quando. Assim, o meu sonho era pregar, mas naquele momento eu estava sendo separado a cooperador. Então, quando nós somos separados a cooperador, porque hoje a nossa geração é assim: se separa ele a diácono ou a presbítero, ele pensa assim: poxa, eu preciso ser separado a diácono. Aí ele quer ser separado a algum cargo para ele ter mais força como pregador. E não é esse o propósito. A consagração é para você servir naquilo que você foi consagrado. Você foi separado a cooperador. Você pode pregar no melhor congresso. Você pode pregar a melhor mensagem no culto. Se você for um cooperador relaxado, Deus não vai te abençoar. Porque você não foi consagrado ainda para ser pregador. Você ainda foi consagrado para ser cooperador. Você pode pregar onde você quiser, mas faça melhor o teu papel de cooperador. Agora eu sou diácono, pastor. Então continue pregando, arrebentando a boca do balão. Mas seja o melhor diácono. Porque a tua bênção não vai vir por causa da tua melhor pregação. Vai vir por causa de você servir como diácono. Pastor, agora eu sou presbítero. Então seja o melhor presbítero. Porque não é a tua pregação que Deus está colocando no ponto lá no seu livro, no seu histórico escolar. O que Deus vai levar em consideração é a tua chamada ministerial. Pastor, agora o pastor já me liberou, eu sou pregador também. Então eu sou presbítero, mas ele também agora me permitiu exercer o meu ministério itinerante. Então agora vai começar a contar presbitério e a tua mensagem diante do céu. O céu vai começar a notar o que você faz como presbítero e o que você faz como pregador. Agora, qual que é a dificuldade da nossa geração? É que, como cooperador, eles quase não vêm em culto. Todo dia eles mandam mensagem para o pastor: pastor, o senhor me libera hoje? Eu vou pregar na igreja da Ranunfa hoje lá, o senhor não me libera? Aí o pastor, é quase só o pastor bem severo mesmo, vai dizer não. Mas alguns vão dizer: pode ir, meu filho. Aí, pastor, eu sei que hoje é domingo, mas é que o Joaquim me chamou para ir pregar lá na igreja. O senhor não me libera? Então, meu filho, eu libero. Mas o cara é cooperador. E aí ele fica triste, porque daí ele vê o Josézinho lá. Fala: mas o Josézinho nem prega e foi levado ao presbitério. E eu, como cooperador, eu prego e ainda tô cooperador. Vai morrer cooperador. Porque você não tem que ser avaliado como pregador. Você tem que ser avaliado como cooperador. Porque você foi consagrado para ser cooperador. Então,
eu, como pastor, é igual eu tô falando, eu tenho quase 40 pregadores lá na igreja. Eu tenho cooperadores pregadores, diáconos pregadores, presbíteros pregadores. Eu tenho irmãs do círculo de oração, jovens, moça. Tem uma moça lá que prega, mas que você fica assim, Cleiton, falando assim, meu Deus. E já indico elas para vocês trazer aqui que vocês vão ver. São mulheres de Deus. Só que assim, quando você pega elas, eu sempre falo nas reuniões de obreiro, eu não estou te avaliando como pregador. Eu falei, esquece. Vocês não pensem que porque vocês estão pregando muito, que eu estou chegando em casa dizendo, poxa, eu preciso separar fulano, está pregando demais, tem que separar ele. Não, se você é cooperador, eu não vou nem querer saber se você pregou igual o Marco Feliciano ou Napoleão Falcão. Eu vou querer saber se você fez certinho o papel de cooperador, se tem papel no chão, se você chegou mais cedo para orar, se você ajudou a fechar, abrir a igreja. Então, esses detalhes aí, ó, pra você ver, eu sou novo, mais novo que o Cleiton, mas eu tenho mentalidade de pastor velho nesse aspecto aí, que eu já acho que nós precisamos respeitar as etapas, porque eu passei por elas. Aí, por causa de eu ser jovem e ter começado muito novo, eles olham para mim e pensam assim, eu quero ser igual o pastor Rafael, eu quero pregar igual ele, Não, mas eu respeitei as fases. Respeitei. Como eu prego desde os 13 anos. Só que como cooperador, o meu pastor não deixava eu sair da igreja. Não deixava. Ficava morrendo de vontade. Falei, pastor, deixa eu pegar tal lugar que me chamou. Eu disse, não, meu filho, domingo eu quero ser aqui. Ixi, eu ficava triste. Aí, e sabe qual foi a mania que daí os antigos ensinou nós? Muito feio também. Fala, pastor, o senhor vai precisar de mim domingo? O senhor vai precisar. Porque se o senhor não for precisar, eu vou lá na igreja do fulano que ele me chamou para pregar lá. Ó, você colocou o pastor contra a parede. O senhor vai precisar de mim domingo? O que você está querendo dizer para o pastor é o seguinte: eu vou pregar na igreja, vou ter alguma oportunidade na igreja ou não? Se eu não for ter oportunidade na igreja domingo, eu vou lá na igreja do fulano. Aí, um dia o pastor Zé Wellington falou assim para mim assim, eu não tive, não foi eu que falei, foi outra pessoa que falou perto dele assim, eu estava na hora assim, fez assim para ele assim, pastor, deixa eu falar um negócio pro senhor, o senhor tem pregador aí no sábado, que ele queria ir lá no sábado na reunião de obreiro do pastor, só que ele perguntou pro pastor Zé Wellington assim, pastor, o senhor tem pregador para reunião de obreiro lá no sábado? Eu tava pensando em ir lá, rapaz, olha. O que ele quis dizer pro pastor? Não tiver, eu vou, que daí eu vou pregar. Aí o pastor fez para assim, não, lá tem pregador já. Daí, o pregador lá é eu, lá todo dia tem pregador. Lá o que não falta é pregador. Se você quiser ir lá, vai ser benção, mas lá já tem pregador já. Então, essas manias que está criando essa nova geração que nós não precisamos, nós não podemos deixar, senão lá na frente ninguém segura mais. Que bênção, pastor. Que bênção, Diego. Isso, mais um pouquinho. E se vocês são desses daí, por favor, já. É uma fonte de conhecimento aí do pastor Rafael aí que a gente fica só assimilando aqui, né? Então, abra o seu coração. Você que nos assiste aí, você jovem, né? Absorva esses ensinamentos. Respeite as etapas, né, pastor? Valorize a sua igreja local, porque a gente às vezes assiste no YouTube aquelas igrejas tão grandes, né? Aquele padrão, aquela produção, e você acaba não valorizando a sua igreja local, achando que a sua igreja local tem que se adaptar e tem que ser igual ao que você assiste, né? Mas não é bem assim. Deus, ele enxerga o seu empenho, a sua dedicação ali, mesmo como você falou, pastor, ali como cooperador, como diácono, mas entregando o seu melhor. E Deus, ele observa isso, ele valoriza isso, né? E se você fizer as etapas corretamente, ele vai te honrar e você vai ser abençoado, né, Diego? Isso aí. E nós agradecemos, pastor. Nós não queremos exigir muito do Senhor, porque o Senhor tem mais 3 noites pela frente, né? Isso vai ministrar aí pela frente, aí, mais esse final de semana aí. Nós não queremos cansar muito o Senhor e nós agradecemos a sua disponibilidade nessa tarde aqui conosco, nesse podcast, Diego. E nós gostaríamos que o Senhor finalizasse para nós. Se o Senhor quiser fazer uma oração no final, se o senhor quiser trazer uma palavra aos nossos corações, a galera que está nos assistindo, a gente encerra com o senhor aí depois da sua oração. Vamos orar então, aproveitar que o Cleiton está crente agora. Você está crente, Cleiton? Se converteu ainda. Cleiton era doido para ser presbítero. Cleiton era. Costa a porta. Hã? Ficar na porta é melhor. Trabalhou bem. Gente, que alegria, viu? Foi muito bom Alegria ficar nossa, com vocês. Alegria nossa, pastor. A gente sente Deus na vida de vocês. É um trabalho muito lindo que vocês estão fazendo. Amém. E que Deus Glória a abençoe Deus. aí o podcast.
Isso aí. que Atalaias alcance Cast. muita gente, Amém. que as pessoas Amém. sejam edificadas através disso, que Deus traga pessoas certas, que não seja apenas um programa, uma realização de um momento, só para promover alguma coisa e ter mais alguma atividade no grupo, mas que seja de fato pessoas selecionadas por Deus para estar aqui e que essas pessoas sejam usadas por Deus para alcançar o propósito que é vidas, que é resgatar almas. Então, em nome de Jesus, que Deus dê força para vocês, sabedoria e que tenha muitos aí. E agora eu vou começar a assistir. Amém. Amém. Todos eles aí. Vai ser benção. Ó Pai, que alegria nós estarmos juntos aqui obrigado, nessa Senhor, tarde. Pai. Nós temos aqui os nossos queridos irmãos, amigos que estão Obrigado. na direção deste podcast, mas nós Abençoa, temos aqui Jesus. os irmãos na organização que estão aqui em volta. Sim, Deus. E a tua bênção seja extensiva. isso. Tu conheces o nosso coração, sabe as nossas deficiências, as nossas falhas e fraquezas, mas nós procuramos sempre fazer Abençoa, o melhor. Jesus. E se erramos, às vezes, Senhor, é de forma inconsciente. Então, perdoa as nossas falhas e faltas que cometemos, às vezes, por palavras, por pensamentos, comportamento e, às vezes, omissão. Mas que nós possamos melhorar cada dia mais. Que o Teu Espírito detecta em nós aonde precisamos melhorar e que Ele venha sobre nós com o medicamento certo, nos fazendo ser melhores a cada dia para a Tua obra, para o Teu reino, para as pessoas que convivem conosco em todas as áreas sociais da nossa vida, seja conjugal, seja familiar, seja na faculdade, no trabalho, na igreja. Que a Tua presença, Senhor, esteja em nós e flua através de nós. Abençoa os Teus filhos aqui, continue trazendo para este lugar e para este momento pessoas certas, que os céus programaram para que aqui estivessem, para que tenha um grande resultado em resgate e edificação de almas. Esta é a nossa oração na tarde de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Encerramos aqui mais um podcast. Você pode acompanhar nas redes sociais, né? Seguir o pastor Rafael Pereira, Segue eu em nome de Jesus. a igreja a qual o pastor é presidente, ali em Pouso Alegre, Minas Gerais. Mais uma vez, pastor, muito obrigado. Foi um prazer ter a sua ilustre presença aqui conosco. E você que está nos acompanhando, curta, segue, ativa o sininho, se inscreve e compartilha mais esse podcast abençoado para que vidas possam ser alcançadas. Que Deus te abençoe. Mais um podcast Atalaias Cast. Toda semana estamos aqui com alguém, com um convidado diferente, com uma palavra abençoada e crendo que vidas estão sendo alcançadas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, galera. Até a próxima. Valeu, Diego. Valeu, Rios. Valeu, pastor. Obrigado, pastor.